Olá pessoal do canal Nutrição, Alimentos e Si, é Pedro Júnior, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo. Eu tentei gravar esse vídeo 2 vezes já e deu errado. A primeira vez eu pensei que estava gravando e não havia apertado o REC. É isso aí. A segunda vez a bateria caiu a hora que eu estava gravando. Mas vamos lá. Eu quero falar hoje sobre a morte da atriz Márcia Cabrita. Provavelmente você conhece, fez muito sucesso no Sai de Baixo, no Zorra Total e alguns programas da Rede Globo. Ultimamente estava numa novela da Rede Globo, tá? Ela morreu no dia 10, vítima de câncer de ovário. Esse câncer foi descoberto em 2010 e ela vem fazendo tratamento desde 2010 até hoje contra o câncer. E no último dia 10 ela acabou falecendo. O interessante é que a mídia, principalmente a Globo, eles não fizeram algo assim estrondoso para que todo mundo ficasse sabendo. A reportagem que eu vi aqui no Jornal Nacional, a reprise que está ali no YouTube, que o pessoal colocou, foi bem rapidinho, foi um negócio bem simbólico, bem rápido. Eu não sei por qual motivo, que foi assim, foi algo bem singelo, não foi aquela coisa tipo que alardearam do Marcelo Rezende, não sei se por medo de represália, por causa de toda essa história de o Marcelo Rezende ter optado por tratamentos naturais. No caso dela, ela não optou por tratamentos naturais, fez os tratamentos convencionais e 7 anos se passaram, ela não conseguiu se recuperar, não conseguiu se curar e acabou falecendo. 53 anos de idade, muito nova, câncer de ovário. Segundo a matéria que eu vou apresentar para você aqui, olha só, cerca de 70 a 80% das mulheres que têm o câncer de ovário, elas acabam falecendo, tá? Ó, a importância do diagnóstico precoce, que está escrito aqui nessa matéria. A vitória contra a doença depende sobretudo do diagnóstico precoce, segundo a ginecologista. Entre 70 a 80% das pacientes não ultrapassam os 5 anos de vida após a descoberta da doença, já que a taxa de cura está diretamente ligada ao diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce, na verdade, ele não é 100% garantido e é mais uma furada. Porque quando se descobre um câncer no começo e começa a tratar, os tratamentos são os mesmos, tá? Porque assim, não adianta você cortar o tumor. O tumor, ele não é a causa da doença. O tumor é uma consequência da doença. Se você fizer uma cirurgia e cortar, isso não vai adiantar muita coisa, tá? A quimioterapia, as biópsias que são feitas, isso é muito complicado, porque talvez acaba por agravar mais ainda o problema, né? Você vai lá, corta um pedaço, de repente nesse procedimento vai vazar células por aí, e é perigoso criar metástase e essas coisas todas, tá? Mas cerca de 80% das pessoas, das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário, elas vão a óbito depois de 5 anos. Ok? E o interessante é que 99,9% das pessoas que têm câncer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas optam pelos tratamentos tradicionais, que você sabe quais são, eu já disse várias vezes, tá? E elas falecem. Isso é estatística, isso não é conto de carochinha. É estatística. No caso dela, ela ultrapassou os 5 anos. Para a estatística, ela estaria curada, mas ela morreu depois de 7 anos com o agravamento da doença. Ou seja, alguns pesquisadores, alguns especialistas, eles dizem que as células cancerígenas, elas têm uma célula tronco. Não adianta você cortar, você queimar, você botar radiação, porque a célula tronco ainda está lá. Tem que se tratar a causa do câncer.
Os 3 pilares de causa de câncer você já sabe: estilo de vida, estresse e toxinas, tá? Esses são os 3 pilares do câncer, da causa do câncer. Então, se você não trabalhar retirando toxinas, se você não trabalhar mudando o estilo de vida e manejando, gerenciando o seu estresse, você pode não conseguir vencer o câncer, tá ok? No caso dela foram 7 anos e ela se foi. Agora, uma coisa interessante é que a medicina alopática, que não é a medicina naturalista, os médicos alopáticos, não os naturopatas, a alopatia, ela tem isenção de morte. Que palavra louca, hein? Pois é. Por quê? Porque, segundo estudos dos Estados Unidos, no Brasil não deve ser diferente. Mais de 250 mil pessoas, se não me falha a memória, eu acho que deve ser mais já, as estatísticas novas, elas morrem todos os anos devido a tratamentos médicos. E mais da metade dessas mortes são por erros de medicamentos, tá? São por erros de prescrições de medicamento. E eles são impunes, nada acontece com essas pessoas, com esses médicos. Agora, se um naturopata fazer qualquer coisa errada, aí ele com certeza vai ser preso por causa disso, tá? Então, assim, a medicina alopática, ela tem as suas regalias, eles podem matar, errar e fazer muita coisa errada que ninguém vai sofrer as consequências. Viram a perseguição que houve no caso do Lair Ribeiro e o caso Marcelo Rezende. Um caso que dá errado nas mãos de uma pessoa que trata com métodos naturais é motivo para alarmar a mídia toda. Mas mais de 400 mil mortes por câncer na mão dos médicos alopatas que tratam com tratamentos convencionais, nada é dito, nada é falado, nada acontece. Isso é normal. Ou seja, para os médicos alopatas parece que matar, ou errar, ou fazer procedimentos que não dão certo, isso é normal, eles não vão pagar por isso. É muito estranho, né? Muito, 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 muito estranho. Não acredito no que eu estou falando, isso tem pesquisa mostrando dos erros médicos que foi feito lá nos Estados Unidos e tal, tudo bonitinho, tudo contabilizado. Agora, quer ver? Assista a série Grey's Anatomy, que você vai ver um monte de erro que aqueles caras, eles praticam. O Grey's, ele é mais no âmbito de cirurgia, tá? Mas é muita coisa. O cara sai da faculdade e vai para a residência, ele não sabe, cara, ele não sabe praticamente nada da prática. E eles erram muito lá. Quer ver muitos erros médicos? Vai ver o Dr. House também. Tá? O Dr. House também ele mostra muitos erros médicos, embora no final ele sempre contorne a história e acaba vencendo e diagnosticando a doença, lá no Dr. House. Mas você vai ver o quanto de erro tem nessas séries médicas. Todas as séries médicas mostram isso. E infelizmente a população está na mão desse pessoal. A medicina alopática é boa para eventos traumáticos, acidentes, que você quebra e tal, pai, você... Sim, aí sim. E os antibióticos também, alopáticos, também funcionam muito bem. Embora existem algumas superbactérias agora que nem os antibióticos estão dando conta delas, tá? Mas são as únicas áreas da medicina que ainda presta na verdade, porque para doença crônica não funciona de maneira nenhuma, mas é uma forma de ganhar muita grana, porque você vai manejando e mantendo a pessoa doente crônica, receitando remédios e aí todo mundo fatura, todo mundo acaba ganhando grana, tá? Então é isso aí. A morte da atriz ela foi muito pouco lembrada, muito pouco divulgada, o alarme não foi tão grande e tal. Mas isso aí só para você ter uma ideia do que acontece. Ou seja, existe uma maldadezinha por trás de tudo isso aí do pessoal da mídia, né? Porque afinal de contas eles são pagos pelas indústrias. Eles são pagos por esses cartéis
que vivem aí bancando os seus programas e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.